rápida, ainda mais assertiva. Vocês não conseguem citar um exemplo? Nada dá errado na hora de servir a refeição, por exemplo? E aí vocês têm que tomar aquela decisão, senão vai ser um desastre. Ou no preparo, ou na hora de servir, na rotina, não acontece nada, tudo redondinho. E acontece, professor. Pode acontecer da funcionária salgar e na hora que você experimentar já está salgado. E aí? E aí tá na hora do almoço. E aí? Né? Então, isso que a gente fala da articulação dos recursos. Né? Minha nossa, explodiu a panela de pressão. É um exemplo um pouco mais intenso, né? Mas imagino que pode acontecer mesmo. E aí eu faço o quê? Hoje não tem almoço porque explodiu a panela de pressão. Sei. Depende da gravidade, né? Vai colar, mas... Né? Já aconteceu, professor, na minha cozinha uma vez. A panela estourou, né? Que quando aconteceu ainda era 10 da manhã. Aí deu tempo de cozinhar outro feijão, mas já aconteceu. Nossa, eu imagino. Então são questões que eu preciso que vocês levem para a área de vocês. E aí vocês fazem o quê? Socorro. Não. Hoje não tem almoço, viu? Pode parar a linha de produção dessa indústria, manda o pessoal tudo embora para não passar fome, porque aqui não tem comida. Não, ficou tudo salgado, manda todo mundo embora. Isso que vocês vão fazer? Espero que não, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Por quê? Porque a gente tem que atender os objetivos da empresa, né? Os objetivos da função de vocês. Então, a estratégia, ela vem com uma decisão, muitas das vezes mais assertiva e mais rápida possível, que vai promover uma ação de articulação dos recursos, né? Promovendo a entrega dos objetivos. Não tem como. Claro, né? Vocês vão falar, professor, mas tem uma situação catastrófica, por exemplo. Lógico, né? A gente, pensando num cenário comum, né? Pensando no cenário do dia a dia, a gente não pode ter opções de não entregar. E aí, quando acontece algo totalmente atípico, a gente precisa buscar alternativas para suprir aquela necessidade, para suprir aquela dificuldade. O que acontece muitas vezes? Na pressa, as pessoas se apavoram. E aí elas fazem o quê? O que elas começam a fazer? Não vale falar chorar, pelo amor de Deus. Mas na pressa, o que as pessoas normalmente fazem? Elas precisam tomar uma decisão, precisam desenvolver uma ação, articulando os recursos para entregar o objetivo. O que ela faz? O que a maioria das pessoas normalmente faz nessas circunstâncias? Surta, né? Pode ser, surta, mas nesse ato de surtar, o que normalmente ela começa a fazer? Tem gente que desmaia, corre, chora, mas eu acho que a maioria, pela experiência até que eu tenho aí de campo, né, puxando a produção, não tenho na cozinha, vocês podem falar para mim. E isso, Daniela, exatamente, começa a tomar decisão mal pensada. Então começa a fazer uma coisa atrás da outra. Não faz isso. Não, faz isso agora. Não deu. Nossa, tá salgado, coloca isso. Ficou mais salgado. Nossa, agora coloca isso. Aí vai só piorando. Então, o que é o ideal, né, nesses momentos? A gente pensar, quando a gente fala de um planejamento estratégico, é a gente pensar conscientemente na articulação eficaz dos recursos. Então, a gente vai articular o recurso de uma forma que tenha a possibilidade maior de dar certo. Discutir com a equipe é super importante. Falar em planejamento estratégico de forma isolada, de forma sozinha, a chance de insucesso é muito grande. Então, de novo, vocês, principalmente que vão trabalhar bastante com equipes, discute com a equipe. Tem gente que tem muito aquilo, né? Isso em todas as profissões, tá? Não estou falando necessariamente a profissão de vocês. Mas tem gente que não gosta de dar o braço a torcer, né? Fala assim, e eu não vou perguntar para a estagiária o que ela acha. A menina acabou de entrar, eu tô aqui faz 10 anos. Não é capaz. Não, eu tenho que saber. Eu tenho que entregar a solução. Gente, claro que não. Ela vai saber muito mais e ela vai poder articular o recurso muitas vezes de uma forma muito mais pronta, né, e poder te auxiliar ali numa correção, né, da situação de uma forma muito maior do que você mesmo sozinho. Isso acontece na indústria também, que às vezes um engenheiro, por exemplo, ele não quer perguntar para o operador as maiores deficiências ou o que ele enxerga de maior deficiência naquela máquina, naquele processo. E aí ele sofre e muitas vezes não consegue resolver. Quem que está lá no dia a dia?
manipulando, fazendo, preparando, é o pessoal da cozinha, né? Às vezes, mas eu que planejo, eu que acompanho. Mas, gente, coloquem isso na mente de vocês. A gente nunca vai saber tudo. E não precisa mesmo. Né? Isso é impossível. Então, para isso que servem times. Quando a gente trabalha sozinho, já é tão difícil que a gente é obrigado a pensar sozinho. E os resultados não saem da mesma forma como se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com alguém. Então, aproveitem todas as oportunidades que vocês tiverem de criar estratégias com um time junto com vocês. Não seja uma peça única, né? Uma peça sozinha não ganha o jogo. Se ganha, nossa, na maior da contrariedade aí, da lógica. Então, trabalhem essa articulação, esse compartilhamento, essa troca, né? Isso é muito importante. Esse vídeo, ele traz justamente isso, né? Vou executar aqui para vocês, ele também não fala nada, ele tem uma musiquinha. Se vocês quiserem executar, para vocês ouvirem aí melhor, fiquem à vontade, tá? Eu vou pôr aqui para a gente ilustrar e discutir rapidinho. E aí tem a pergunta, né? A estratégia sem planejamento funciona? E aí vamos ver aqui no vídeo, a gente já discute. Eu quero que vocês respondam no chat ali para mim. Ou se alguém quiser falar, enfim, também, no final do vídeo, qual que é a resposta dessa indagação. E aí, está usando várias ferramentas, né? Então, o que eu falei para vocês. Está tentando articular aí os recursos, mas como? Ele está olhando só para o objetivo. É a única visão dele, só a frente. Só aquele produto, só aquele material. Ele vai tentando, né? Usa de tudo. Minha nossa. Quando você fala agora, vai, né? Não vai. Só piora. E é o que acontece muitas vezes, até como a Monique falou pra gente, né? Do surtar. Quando a gente surta na nossa atividade profissional, a gente começa a fazer coisas que a gente nem está enxergando. As próprias ferramentas passam a nos machucar, né? Passam a criar situações que até nos trazem risco de segurança, inclusive. Vocês devem ter estudado na disciplina com a professora Márcia, nessa questão de segurança do trabalho. Inclusive isso. Né? A gente perde totalmente a visão. A gente só quer alcançar aquilo. E não olha no como, né? A gente não planeja a melhor forma, ou a possível melhor forma. E vai se irritando, né? Vai se estressando, vai aos extremos. Em nenhum momento a gente vê ele parar, raciocinar, de repente calcular, desenhar alguma opção. E aí, por fim, acontece o que acontece nas empresas mesmo. Quase ali, mas não vai alcançar. Se não tiver um planejamento, dificilmente a gente vai alcançar os nossos objetivos. Então é quase impossível. É aquilo que a gente diz, né, de ser eficiente. A todo momento, o porquinho tenta ser eficaz, que é resultado, 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 resultado. Uma das coisas mais difíceis no dia a dia, né, na rotina das empresas, na rotina profissional, é conseguir ser eficaz sem ser o mínimo eficiente, que é trabalhar as etapas, trabalhar o planejamento das etapas, trabalhar o que nós chamamos de articulação dos recursos.
Ok? Fica claro, pessoal, são coisas tão simples, mas muito importantes para a visão, né, profissional de vocês, para tudo que vocês pensarem em desenvolver. No segundo bimestre, a gente vai falar bastante de estratégia de mercado, inovação, marketing. Se vocês não entenderem muito bem a importância